iniciando mais um programa Diálogo em Comunidade, rumo ao 15º Intereclesial das SEBs. É uma alegria estarmos aqui nesse domingo de manhã, contar também aí com a sua presença do outro lado da tela. Então, compartilhe esse programa, faça chegar a muitos lugares. E hoje nós estamos especialmente felizes, pois nós temos um convidado muito especial, que vem da terra lá de Dom Pedro Casaldáliga. O tema do nosso programa hoje é Terra de Mártires, de Dom Pedro Casaldáliga, dos Chavantes, do Carajá, dos Tapirapé e do Araguaia. E dessas terras do Araguaia que nós vamos receber aqui hoje, Chico Machado. Bem-vindo. Eu sou Chico Machado, estou aqui no Araguaia como agente de pastoral desde 1992, quando ainda padre jovem, vindo de São Paulo, no meu 3º ano de sacerdócio, vim trabalhar na prelazia de São Félix, a convite do Pedro, e desde lá, então, estou aqui como agente de pastoral e trabalho com os povos indígenas aqui do Araguaia, do Baixo Araguaia, da prelazia, especificamente com os Inã, Carajá, né, que o pessoal conhece por Carajá, o povo Auê, que é também conhecido por povo Chavante, o povo Caiabi, que está na beira do rio Xingu, uma região muito bonita, e também os Tapirapé, que fazem parte aqui da prelazia. Eu trabalho na formação continuada de professores indígenas nas aldeias. É um trabalho que a gente faz de promover e agilizar e oportunizar essa formação continuada de professores indígenas, só professores indígenas nas escolas das aldeias. E aí a gente vem fazendo esse trabalho, né, desde então, com esses povos daqui da prelazia. Um abraço a todos que nos ouvem nesses diálogos que são muito interessantes, sobretudo nesse atual momento. Nós estamos às vésperas do 15º Intereclesial e preparando o terreno para acolher e vivenciar essa igreja em saída que o Papa Francisco tem tanto insistido. Chico Machado, uma alegria estar com você, lhe conhecer. Um grande abraço a todos do Brasil, né, que compartilham esse momento em que o Chico está conosco, que vai nos trazer, assim, uma dimensão desse local, que nas primeiras falas dele, né, em off, já 1.000 e poucos quilômetros lá de Cuiabá, então é muito distante. Então, Chico, nós estamos aí no 15º Intereclesial, em construção, em processo, em caminhada, já acontece no Regional Oeste 2, lugar de Dom Pedro, né? Lugar dos Chavantes, lugar dos Carajá, dos Tapirapé, né? Dos povos Araguaia, tão amados por Pedro Casaldáliga, e como você citou também. Então, nós temos aí o tema do 15º Intereclesial. Abre aspas, SEBs, uma igreja em saída, na busca da vida plena para todos e todas, fecha aspas. E nos remete à vida e à presença também de Dom Pedro na busca de justiça e na busca de esperança para o povo. Agora, Chico, nos fala um pouco sobre São Félix. Que dimensão geográfica está São Félix dentro desse regional, do seu povo? Nos fala dos mártires dessa terra, dos profetas e profetisas, né, que aí germinaram e na resistência na busca pela vida plena. Nos conte um pouco aí essa caminhada. Essa caminhada da igreja, Pedro, desde o início, quando aqui chegou, ele já desenhou o perfil dessa igreja, uma igreja martirial, uma mística libertadora, com a participação e a inserção na vida dos pobres, dos marginalizados, com uma igreja que tem um rosto feminino, um rosto de Maria Madalena,
quando as mulheres, desde o início que eu aqui cheguei, eu já percebi que não era uma igreja qualquer, mas uma igreja da prelazia, que tinha uma atuação muito direta do protagonismo feminino. E as mulheres não são, na nossa igreja, pessoas relegadas a um segundo plano. Elas estão diretamente ligadas à pastoral. Uma vez que Pedro, desde o início, ele desenhou o modelo dessa igreja em forma de redes de comunidades. Nós somos redes de comunidades. E cada rede dessa tem um regional. Eu sou aqui do regional de São Félix. São Félix, para vocês terem uma ideia, fica aqui bem na divisa do Tocantins. O Araguaia está aqui à minha esquerda, né? Eu moro na beira do Araguaia, e do lado de lá do Araguaia já é Tocantins, Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo. Nós estamos a 1.200 quilômetros de Cuiabá e a 1.100 quilômetros de Goiânia. Então, bem nesse cantinho aqui, quase na divisa com o Pará também. Logo mais abaixo, o rio desce sentido Pará, e mais abaixo tem o estado do Pará. Eu costumo dizer que eu sou um privilegiado, porque eu moro no Mato Grosso e vejo o sol nascendo no Tocantins, todas as manhãs. Essa igreja ela sempre teve esse caráter, né, martirial. Quando as pessoas que aqui sempre lutaram, foi no sentido de dar a vida pela causa dos pequenos, pela causa de Jesus de Nazaré. Pedro nos ensinou desde o início que a nossa igreja ela tem que ser essa igreja identificada com as causas de Jesus. Então, a todo momento, nós sempre procuramos vivenciar essa experiência dessa igreja, pé no chão, essa igreja com essa mística dos mártires da caminhada. Tanto que nós temos a nossa Romaria dos Mártires da Caminhada, que excepcionalmente não pôde ter acontecido em função dessa pandemia que a gente está vivendo. E ela foi, então, eu estou na equipe também da organização da Romaria, ela está marcada para tudo, se tudo der certo, até lá a vacina acontecer, ela está marcada para os dias 16 e 17 de julho de 2022, portanto, o ano que vem. E nós já estamos nesse clima, celebrando não só o intereclesial que estamos preparando nas nossas redes de comunidades, nos nossos grupos de rua, mas também a temática da Romaria, ela vem nesse sentido também, desse martírio do nosso povo que está morrendo por conta de uma realidade, de uma pandemia que não está sendo enfrentada da forma como a gente gostaria. E aí esse legado que Pedro nos deixou, já que ele partiu fisicamente, mas o seu espírito continua presente na nossa caminhada, nas nossas comunidades, uma vez que o povo tem uma identificação muito grande com a experiência vivida por Pedro. Não só as pessoas das comunidades nossas católicas, mas também as pessoas de outras igrejas. Outro dia mesmo eu encontrei com a senhora, uma senhora evangélica, né, neopentecostal, e ela me disse assim, o padre Pedro, eles chamam de Pedro, o padre Pedro foi na minha casa várias vezes me visitar. Quer dizer, ele não escolhia a confissão religiosa da pessoa para fazer as suas visitas. E aí também o outro aspecto que é interessante dessa caminhada de igreja, que Pedro também nos delegou, ele falava assim, que 80% do trabalho pastoral, da caminhada das comunidades, se resume às visitas às famílias, visitar as pessoas lá onde elas estão, onde elas moram, onde elas residem, onde elas têm o seu trabalho,
onde elas vivem o cotidiano das suas lutas, da sua caminhada de povo de Deus. Não é à toa que aquele poema dele, né, que ele dizia, num dos seus poemas, ele dizia que no ventre de Maria Deus se fez homem, mas na carpintaria de fez classe. Então, essa opção de Jesus por andar no meio dos pequenos. E é isso que a gente tenta fazer no dia a dia da nossa caminhada aqui, enquanto igreja, enquanto pastoral, enquanto vivência da fé, uma fé encarnada dentro dessa realidade do povo que caminha, que sofre, que tem angústias, para a gente, no sentido de suscitar a esperança, não do verbo esperar, mas do verbo que Paulo Freire muito nos ensinou, do verbo esperançar, ajudar o povo a esperançar, sobretudo nesse atual momento em que estamos vivendo dessa pandemia. Muito bom ouvir assim, esse testemunho que você traz aí da vivência de Pedro, né, com o povo aí de São Félix, toda essa experiência aí que o Regional Norte 3 está fazendo também na construção do 15º Intereclesial, já nos grupos de rua, já conversando e também trazendo a mesma temática da Romaria dos Mártires, né? Então, essa interligação, esse esperançar, esse nosso jeito de fazer comunidade. Isso tudo é muito bonito. Nesse mês que nós celebramos aí também, né, mais a questão indígena, nós conversamos com o Padre Erivelto sobre os Bororos lá da região de Rondonópolis, o povo que primeiro estava lá nessa terra que vai nos receber, tem um dono, sim, como diz o Cepete Araju aqui do Sul, essa terra tem dono, e lá essa terra é dos Bororos. Então, o Padre Erivelto trouxe para a gente aí no último programa como que está essa questão, a caminhada da igreja junto a esses povos. E agora você nos traz aí a caminhada de São Félix do Araguaia, terra tão amada por Pedro Casaldáliga, que é o nosso grande profeta da esperança, né? Desse esperançar, como você bem disse. Então, construindo esse intereclesial nesse tempo de pandemia, desgoverno, de retirada de direito, de abandono aos povos à própria sorte. Como que esses fatores têm impactado a vida das comunidades aí em São Félix, em especial dos povos indígenas, e de que forma o lema do intereclesial, vejam, eu vou criar um novo céu e uma nova terra, pode animar a caminhada desse povo na resistência e na luta profética? Leoni, veja bem, eu desde que aqui cheguei em 92, que eu fui entrar, foi pela primeira vez que eu pisei numa aldeia indígena. Eu me lembro que Pedro me disse assim, olha, Chicão, você está indo para uma aldeia indígena, mas a única coisa que você não pode fazer lá é que você vai lá para celebrar missa para ele. Pelo contrário, você vai para lá para ser um com eles na luta deles e, sobretudo, para que você ajude no processo de desevangelização e descolonização, que foi sempre o que existiu para cima deles nesses períodos na época que a gente falava muito dos 500 anos de evangelização. Então, através de Pedro, eu aprendi eu me apaixonei também pela causa indígena, porque por causa dele ter como causa principal da luta dele. A gente tem que recordar um fato acontecido bem no ano que ele chegou, em 1968, quando ele aqui pisou pela primeira vez, os militares trouxeram os aviões da FAB e colocaram o povo Chavante, o povo Auê, tudo dentro desses aviões e os retiraram de seu território.
e levaram para outra realidade completamente adversa e diferente da realidade deles. O território deles, o território de Maranhão-Sede, foi transformado numa grande fazenda agropecuária chamada Suyamisu. Os militares entregaram para uma companhia, entre outras empresas, estavam a Jeep Liquigás, que é uma companhia petrolífera da Itália. E aí os Chavantes perderam o seu território. E nessa ida deles para lá, nessa estada deles lá nesse lugar para onde eles foram levados, nas primeiras semanas deles estando ali, 70 deles morreram, por conta do contato que eles não tinham contato com outras realidades, com doenças, principalmente de outras realidades. Então, a luta de Pedro foi desde o início nessa reconquista do território de Maranhão-Sede, que aconteceu em 2012, quando o STF, através do Aires Brito, numa decisão, ele retoma o território e entrega o território, faz a desintrusão dos invasores. Pra você ter uma ideia, nesse território tinham 6 grandes fazendeiros, que nas mãos deles estava 90% do território. O território é de 168 mil hectares. 90% do território estava na mão de 6 fazendeiros. E dentre eles um desembargador que invadiu essa terra. Então, nessa luta de Pedro com os povos indígenas, desde o início, ele sempre foi presença marcante na luta dos povos indígenas. E ele nos ensinou isso a fazer também da nossa atuação, esse processo de desconstrução que há na sociedade, porque nós herdamos uma herança colonial, nós não indígenas, herdamos uma herança colonial que nos foi passada pelos colonizadores, que o índio é preguiçoso, que o índio não trabalha, que o índio é sujo, fede, ele não planta, ele tem muita terra. E é isso que Pedro foi fazendo a desconstrução. E, nesse sentido, a presença deles na prelazia é uma presença sempre bem-vinda, foi sempre bem-vinda. Muito embora não se tivesse essa preocupação de catequização dos povos indígenas. Tanto que no funeral de Pedro, o ano passado, aqui no centro comunitário aqui da prelazia, os Chavantes estavam todos eles pintados e fizeram um ritual em volta do caixão, que o espaço onde a gente estava chegava a tremer o chão, de tão emocionante que foi. E por fim, no ritual deles, ao choro pela perda do... Eles chamavam Pedro de o guardião. O choro da perda do guardião deles. E foi assim, muito, muito emocionante. E a gente lembra até hoje, de saber que eles têm uma dívida, uma gratidão muito grande pela atuação de Pedro, o guardião deles. Então, essa luta da prelazia, e agora no 15º, a gente tem também reforçado essa ideia de que a nossa igreja, sobretudo a partir do último documento da igreja agora, né, do querido Amazônia, da exortação apostólica do Papa Francisco, colocando esses povos como protagonistas de uma igreja que é pronta para estar em saída, uma igreja cuidadora, que tem um cuidado especial com a casa comum. E nós também estamos aprendendo com eles. Eu sempre aprendi com eles nessa relação que eles têm com a casa comum, do cuidado com a casa comum.
Então, além de estar refletindo essa questão da igreja em saída, que é essa experiência nova que todos nós estamos vivenciando, nós estamos também trabalhando com eles e eles nos evangelizando, no sentido de aprender com eles o cuidado com a casa comum, que é esse sentido novo que nós precisamos ter em relação a tudo que nos cerca, que nós somos um como muitos outros seres que habitam esse espaço. Não somos os mais importantes, nem os menos importantes. Nós somos um igual com muitos outros seres que vivem nesse espaço. Que maravilha, Chico! Chico Machado, que reflexão, que experiência de vida. Desde já, parabéns pelo seu processo de animação desse povo. Então, o São Félix do Araguaia agora pertence a um outro regional, antes era o Regional Oeste 2, agora é o Oeste, melhor, ao Norte 3, né? Tocantins, como você disse, tão distante, né? É muita terra que vocês têm aí mesmo, né? Porque é 1.000 quilômetros para cada ponto, né? Que vocês trabalham. São 150 mil quilômetros quadrados. Muita. E aí você trouxe uma proposta que eu gostaria que as pessoas, além de compartilhar esse momento, essa reflexão que nós estamos fazendo, diálogo em comunidade, na construção do 15º Intereclesial, e como você citou, essa questão de descolonizar, né? E essa evangelização que foi feita, então, Belchior, que é cearense, vai ter uma música chamada 500 anos de quê? E é bom você que está nos assistindo, refletir essa música, que é exatamente o que o Chico Machado falou a partir do que o Dom Pedro Casadarga colocou para ele desenvolver lá na comunidade, né? Descolonizar, desevangelizar, então o Belchior vai trazer também essa reflexão. E aí eu pergunto a você, Chico, que essa maneira que o Dom Pedro tratou com você, e nos momentos de hoje, nos exige uma postura. Tem que ser corajosa, tem que ser para enfrentar os desafios. Não só seu, nem da minha pessoa, nem da Leoni, mas daqueles que estão nos assistindo e daqueles que assumem o reino. Né? Então, seguindo essa inspiração de Dom Pedro Casadarga, de Paulo Freire, nessa proposta da esperança, o que podemos aprender com os indígenas e com as comunidades de São Félix na busca da vida plena? A primeira coisa talvez que a gente pudesse refletir outro dia mesmo um cacique, numa conversa que nós estávamos tendo com um grupo de pessoas que vieram para conhecer um pouco a aldeia, eu os levei na aldeia para fazer essa experiência de proximidade, de conhecimento, de inserção mesmo na realidade indígena. O cacique virou e falou assim: vocês são malucos, falando ele, vocês são malucos. A terra para nós é a nossa mãe, a mãe terra, que nós chamamos da Pachamama, né? Essa mãe terra, ela nos dá tudo o que nós necessitamos. Dela provém toda as nossas necessidades. Pode observar, até uma formiga, ela tem a razão de ser no meio dessa terra. E vocês são malucos porque vocês vendem a mãe de vocês. Nós não vendemos a nossa mãe, porque ela faz parte da nossa vida, faz parte da nossa cultura e faz parte da nossa ancestralidade. Então, acho que o que a gente precisa urgentemente conhecer e aprender com esses povos é essa relação com a terra mesmo, de ser a base de sustentação para as nossas vidas, e que tudo nela tem razão de ser e tem um sentido do porquê existir. Começa daí. Pedro, nesses contatos, ele sempre fazia
e eu aprendi com ele. Ele sempre que ele chegava na aldeia com o chinelinho dele surrado, ele deixava o chinelo no canto e andava o tempo todo descalço. E isso eu aprendi, porque na primeira vez que eu entrei na aldeia, um ancião virou para mim e falou assim: você está entrando na aldeia pela primeira vez, não é? Falei, é. Então você tira a sua sandália, pisa no chão, para você receber da terra a energia que brota dela. Você vai perceber que você vai ser energizado, não falou essa palavra, mas essa ideia, você vai ser preenchido de uma energia que a própria terra te sustenta. Então, essa relação que nós temos, que eles têm com a terra, é uma relação que perpassa tudo. Aquela árvore, aquele rio. Outro dia eu fui fazer uma expedição com os estudantes, né, lá de Marão-Assede, da escola de Marão-Assede. Fui fazer uma expedição no território de Marão-Assede para os jovens conhecerem um pouco da história do seu território. E aí eu sugeri que, ao invés dos professores falarem sobre o território para os alunos, nós iríamos convidar os anciãos, os velhos, as mulheres mais velhas, para que elas falassem um pouco a respeito do território. Foi uma expedição belíssima, com os velhos, os anciãos falando a respeito o que significava tudo aquilo que estava ali naquele ambiente. Falando de cada árvore, de cada animal, de cada bicho, de cada rio, de cada passarinho, de cada ave, tudo eles falando para os jovens, os meninos encantados com a fala dos anciãos, assim, numa sincronia, uma simbiose tão grande, que a gente percebia que os ancestrais estavam ali presentes e estavam guiando a fala daqueles anciãos. Então, o que a gente precisa aprender com esses povos é essa questão da terra. Segunda coisa que eu acho que é muito fundamental a gente aprender com eles é a questão do respeito com os mais velhos. Como se trata de uma cultura onde a oralidade ela é o principal vetor de comunicação e de transmissão da cultura, os anciãos são como eles costumam dizer que é uma biblioteca viva. Então, a questão, nós precisamos, no nosso modo de ser, de organizar a sociedade, aprender a organizar-nos, a nossa sociedade, a nosso modo de ser, nossa vivência no mundo, tendo um respeito para com o ancião, com os mais velhos, respeitando a sabedoria, os saberes acumulados, aquela ancestralidade que está presente nos anciãos, que foi sendo acumulada ao longo da vida. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa que eu acho que é muito interessante a gente aprender com eles nesse atual contexto é um respeito pela fala do outro. Eles escutam muito mais do que falam. Nós desaprendemos a escutar uns aos outros. Eu lembro uma fala do Papa João Paulo II, que ele dizia que um dos grandes problemas da humanidade é que nós perdemos a capacidade de escutar o outro. E aí enchemos de barulho, de ruídos, e não nos escutamos. Então, a terceira coisa que eu acho que é fundamental é ter essa atitude de escuta com o outro, com o diferente, com o que não tem a mesma fé que eu, que tem um conhecimento ancestral, que tem uma vivência diferente da minha, no sentido de que ele me completa. Eu sei algumas coisas, aquilo que o Paulo Freire já dizia, né? Não existe saber mais ou saber menos. Eu não sei mais que ele, nem ele sabe mais do que eu. São saberes diferentes.
o saber dele, diferente dele, me completa. Na medida em que eu aprendo com ele a viver a experiência do conhecimento, dos saberes que brotam da vida dele. Então, é um pouco disso que eu estou me lembrando aqui. Mais à frente eu vou falar um pouco da experiência de Pedro a respeito desse contexto maior da pandemia. Nossa, que riqueza de experiência. Eu acho que todo mundo que está aí com a gente acompanhando esse programa está realmente se deliciando, né, com esse relato aí do Chico, das terras do Araguaia. Eu pude conhecer quando eu fui para Romaria dos Mártires. Estive lá na aldeia Chavante, Maracede. É realmente tudo isso que você disse, de falar, mas principalmente de ouvir e de reconhecer a experiência desses povos na luta pela terra e no cuidado da terra como nossa mãe, né? Esse bem viver. Então, agora, nós já caminhamos para finalizar o nosso programa. Eu gostaria, então, que você nos falasse um pouco dessa experiência, já nas considerações finais. Fique à vontade. Então, é um prazer muito grande estar falando com vocês aqui e as pessoas das redes de comunidades. Nós somos frutos das comunidades eclesiais de base, né? E precisamos urgentemente despertar na nossa igreja, nesse pós-pandemia, um espírito de igreja mais fraternal, mais acolhedora, mais em saída, uma igreja mais Maria Madalena, eu diria, né? Uma igreja mais mulher, a amorosidade da mulher que abre o coração para as coisas e para a vida, que abre o útero para gerar a vida. Pedro, você sabe que ele passou por um momento muito difícil nos últimos anos, né? A convivência dele com o Parkinson o judiou muito dele, o Parkinson judiou muito dele. Mas ele sempre no espírito de jovialidade e até de fazendo piadas, né? Uma forma alegre de conviver com a doença, ele chamava o Parkinson que quem mandava nele era o Dr. Parkinson, né? Quem mandava nele era o Dr. Parkinson. E chamava do irmão Parkinson, né? Como São Francisco de Assis chamava a irmã Morte. Pedro chamava do Parkinson de irmão Parkinson, né? Então, nessa convivência dele conosco mais sossegado, que ele se auto-intitulava o bispo preguiçoso, que não fazia nada, só era cuidado por pessoas, né? Então ele se deu o título de o bispo preguiçoso. Mas ele estava muito lúcido muito assim. A gente rezava as manhãs com ele e tal. E ele tinha nos últimos tempos de vida dele, os últimos meses de vida dele, ele vinha repetindo frequentemente para as visitas que eu visitava 4 palavras. E essas 4 palavras acho que resumem bem a nossa caminhada hoje nesse contexto de pandemia, né? Uma pandemia que matou várias pessoas. Hoje mesmo, aqui na cidade de São Félix, nós perdemos um professor de 47 anos, um professor de educação física, um jovem professor, sem nenhuma doença pré-existente, ficou internado 1 mês, e essa madrugada, essa noite, ele veio a óbito, perdeu a luta para a Covid. Então, os indígenas praticamente já foram vacinados. Os que não foram vacinados porque foram orientados pelos pastores neopentecostais das igrejas que atuam dentro do território indígena, né? Que influenciaram algumas lideranças para que elas não vacinassem, porque essa vacina iria implantar um chip dentro de cada um deles, e, enfim. O Chavante não, o Chavante atingiu uma porcentagem de 80% de vacinados, inclusive com a segunda dose. Mas voltando a Pedro com as palavras dele, nesse atual contexto, acho que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo,
acho que pode tirar isso como um projeto de vida. Primeira coisa que ele insistiu, falou assim, olha, nós precisamos ter fé. Fé, mas não é qualquer fé. A fé na pessoa do Cristo ressuscitado. E ele falava assim, o crucificado é o ressuscitado. Então, nós precisamos ter fé no ressuscitado, ainda mais agora no contexto de Pascal que nós estamos vivendo. Né? Primeira palavra, fé. Só que a fé sozinha, ela fica, não vier com a esperança. A fé é acompanhada da esperança. Uma esperança de que nós vamos vencer, porque ele venceu a morte. Jesus é o vencedor da morte e o dono da vida. Então, a vida tem a última palavra. Deus, ao ressuscitar Jesus, Deus nos garantiu que a morte não tem a última palavra, mas a vida que prevalece. Terceira palavra que ele sempre insistia, e essa é muito Pedro, ele falava da questão da rebeldia. Isso era muito de Pedro. Rebeldia e resistência. As duas, para ele, faziam uma junção. Né? Então, essa rebeldia resistente, resiliente, lutando pelas causas que a gente acredita. Então, fé, esperança e resistência na luta pelas causas que a gente tem. E a última palavra, que ele também insistia bastante, é a questão da utopia. A utopia. Mas a utopia, para nós que acreditamos, é o reino. Então, a utopia da construção do reino entre nós. E foi isso que Jesus veio nos anunciar. Veio trazer para nós o reino de Deus. Para fazer parte desse reino de Deus, eu preciso ter fé, eu preciso ter esperança, eu preciso ser resistente e abraçar as causas de Jesus, as utopias que Jesus abraçou e foi com elas até a cruz. Então, nesse sentido, nós estamos juntos com Jesus, nós caminhamos com Jesus, mas não é aquele Jesus piedoso, aquele Jesus da minha fé intimista, aquele Jesus que eu fico adorando e cantando e dando glória, aleluia, aleluia, mas é um Jesus pé no chão. Um Jesus que teve a sua caminhada começando lá na Galileia dos pagãos. Assim que João morreu, o que Jesus fez? Foi lá para o meio dos pobres, começando o seu projeto messiânico lá, no meio dos pobres. Então, é esse Jesus que veio, encarnou na realidade nossa, fazendo-se presente na nossa história e dando um novo rumo para a história da humanidade. Nós não estamos sozinhos, muito pelo contrário. Nós temos um Deus que não está acima de tudo, como muitos dizem por aí, manipulando o nome de Deus. Esse Deus não está acima de tudo, esse Deus está no meio de nós, aqui e agora. Ele é um de nós, ele é Deus conosco, ele é o Messias, ele é o Verbo encarnado que veio se fazer presente. E como o próprio Jesus disse lá no final de Mateus, eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E é nisso que nós acreditamos. E é para isso que nós vamos para o 15º, acreditando que na nossa caminhada de igreja, povo de Deus, encarnado na realidade do sofrimento dos pobres, vamos construindo o reino aqui e agora. Não para fora da história, mas aqui, agora, começa aqui. Ele tem um fim lá na parousia, lá para além da história. Mas nós precisamos começá-lo aqui para que ele seja um reino de justiça, de paz, de fraternidade, de igualdade, de amor, de justiça e de solidariedade na causa dos pequenos. E, por fim, eu termino com a frase de Pedro, que ele dizia, maior do que a minha vida são as minhas causas. Que nós possamos fazer das nossas causas a força maior da nossa vida. Bom, Chico, que maravilha. Um prazer em conhecer. Então, nós estivemos hoje nesse diálogo em comunidade com o Chico Machado, lá das terras do Araguaia, de São Félix do Araguaia, que
recentemente, não faz muito tempo, passou para o território do Regional Norte 3, mas que pertenceu por todos esses anos ao Regional Oeste 2. E a gente sempre conheceu o Regional Oeste 2 como esta terra de mártires, né, dos Chavantes, do Tapirapé, do Araguaia, terra da resistência. E nesse rumo ao 15º Intereclesial, só temos a lhe agradecer, Chico Machado, por sua participação, por sua reflexão. Eu gostaria que esse programa durasse mais. A gente pode fazer um segundo momento, viu? Que foi muito bom a gente ter esse ponto de fé e esperança, essa entrelace, né, na perspectiva da vida. E a você também que está nos assistindo, agora pedimos que você compartilhe, né, participe dos nossos programas semanais, trazendo a cada momento, né, uma reflexão da caminhada na prática da vida, rumo ao 15º Intereclesial. Um grande abraço a você e até o próximo programa Diálogo em Comunidade.